Como o CQC virou a TV brasileira do avesso, bom canal aprofundo, vamos assistir. Segunda-feira e o meu ritual à noite era sempre o mesmo. Eu pegava alguma coisa pra comer, abria o Twitter e ia assistir o CQC. Moleque, o programa misturava eu assistia direto o top 5 do CQC e as matérias dos caras no Congresso. Foi meu primeiro contato com política, assistindo o CQC, beleza? Toma essa informação. humor e jornalismo e fez a TV brasileira tremer, expondo os bastidores da política, satirizando celebridades e entrando em polêmicas sem medo. Mas você já parou pra pensar por que um programa tão inovador assim simplesmente sumiu da TV brasileira? Será que ele chegou a ser tão relevante ao ponto de eleger um presidente da república? Hoje a gente vai explorar essa história incrível desde a ascensão meteórica até o momento que tudo começou a desmoronar. Vem comigo descobrir como o CQC foi à guerra pra tentar mudar o humor na TV brasileira, custe o que custar. Pô, o CQC era maneiro, viado. A maior proeza do CQC não foi inventar algo completamente novo, mas sim pegar o que todo mundo já fazia e elevar um nível com inteligência e criatividade. E é exatamente isso que a Insider faz. Ela pega o básico como uma camiseta e transforma em algo muito melhor. Mano, eu vou ter que comprar uma camisa da Insider pra ver se ela é boa mesmo, mano. Nunca tive, não tenho e todo mundo faz propaganda. Unindo tecnologia e qualidade. A Tech T-shirt da Insider é uma escolha inteligente e econômica. Enquanto uma camiseta de algodão pode ficar desgastada e sem cor em um ano, a Tech T-shirt continua como nova por muito mais tempo, com um custo menor a cada uso. Por que vale a pena? A Tech T-shirt não desbota e não perde a qualidade mesmo depois de muitas lavagens. Isso significa que você vai usá-la por anos, enquanto uma camiseta comum já virou pijama. No final das contas, você paga menos ao longo do tempo porque a camiseta dura muito mais. É um investimento que vale muito a pena. A Tech T-shirt é para quem quer mais qualidade e economia no dia a dia. Seja um consumidor inteligente e escolha a durabilidade e o conforto da Insider. E para garantir a sua, é só usar o cupom APROFUNDO15 para ganhar 500 Faz review? Vou comprar uma camisa e fazer programas de humor com a Insider. Em 2008, o panorama dos programas de humor na televisão brasileira era diverso. A Globo, líder de audiência, contava com uma programação variada, mas bem batida. O Zorra Total ainda atraía um público legal por passar sábado à noite, apesar do formato já engessado. Ao lado dele, a Turma do Didi era usado como trilha sonora de fundo dos almoços em família, enquanto porra, a Turma do Didi aos sábados à tarde, se não me engano, depois foi Os Caras de Pau, né? Com o Hassum e o Melin lá, que, pô, era maneiro pra caralho, inclusive, esse programa. Era maneiro. O icônico Caceta e Planeta Urgente... Domingo? Pensei que era sábado, perdão. ...caminhava para o seu fim. Pra contrabalançar, a sitcom Toma Lá da Cá trazia um frescor e era um sucesso de audiência, gerando... Foda. Toma Lá da Cá era foda, a Diarista foi maneiraço também. Tinha aquele Minha Nada Mole Vida com o Luiz Fernando Guimarães, se não me engano, que era bom. Os Normais era bom pra caralho. Pô, bons tempos. Muitos bordões. Daria um vídeo legal aqui no Aprofundo, né? O que vocês acham? E claro, ainda havia a Grande Família, um verdadeiro... Bom demais também. Bom demais. Clássico que continuava a cativar o público. Esse já tem vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. No SBT, a situação era diferente. A Praça é Nossa é praticamente um símbolo inabalável da emissora. Meu pai era apaixonado pela Praça é Nossa. Assistia toda quinta-feira à noite, meu pai. De vez em quando eu tava com ele, eu assistia. Se mantendo quase inalterada até os dias de hoje. O humor no SBT, no entanto, era sustentado principalmente por seriados importados como Chaves, Eu, a Patroa e as Crianças, Um Maluco no Pedaço e As Visões da Raven. A aposta em conteúdo próprio de humor não era prioridade. Na Record, o Show do Tom lutava por um espaço e tinha pouca audiência, com a emissora investindo mais em enlatados, com destaque para Todo Mundo Odeia o Chris, que já era um fenômeno. Enquanto isso, na MTV, a inovação vinha a todo vapor. O canal revelou novos talentos e formatos que surpreendiam o público jovem. 15 Minutos com Marcelo Adnet trouxe um humor diferente e fresco, era pica mesmo, apresentando o comediante ao grande público. Já o Quinta Categoria também se destacava pela originalidade. E claro, ainda havia o lendário Hermes e Renato. Por outro lado, na Rede TV, o Pânico dominava completamente. O programa era um fenômeno de audiência e se tornava o principal parâmetro de comparação para qualquer humorístico que surgisse. Nesse cenário, a Band não tinha grandes destaques no humor. Sem programas relevantes no gênero, a emissora recorria a exibições do Mr. Bean
e outros conteúdos similares para preencher a sua grade. Ou seja, a Band precisava de algum programa que tirasse o melhor de todos esses mundos que eu citei. Fugir do humor popular do Zorra e da Praça é Nossa, descobrir um elenco de jovens talentos como a MTV estava fazendo e ter algo ousado para competir com a popularidade do Pânico entre os jovens. A ideia então foi ter uma conversa com os nossos hermanos argentinos. A história do CQC começou na Argentina em 1995, quando Mário Pergolini e Diego Gebel criaram o programa Caiga Quem Caiga, algo como Doa Quem Doer. Com uma proposta irreverente e satírica, o programa apresentava um resumo semanal das notícias, cobrindo política, esportes e entretenimento de maneira única. O diferencial? A abordagem provocativa, com entrevistas incômodas e perguntas desconfortáveis feitas a celebridades e figuras públicas. Vocês aqui na Band vão ter coragem de botar um programa com aquele punch? Que horário? Segunda-feira, 10 da noite. Vocês estão loucos, vocês não têm... Você tá brincando comigo. Aí ela pegou, abriu a porta, entra o cara do CQC, o argentino, né? Aí talvez tenha uma coisa da idade que ajuda, assim. Eu não fiquei na hora falando... né? Eu falei, quem vão ser os roteiristas? Estamos formando equipe ainda, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu topo se eu escolher os roteiristas. E aí eles não curtiram. Não, sim, não, e ficam tudo assim. Não, sim, vamos falar, não sei o quê. Mas eles foram muito legais. Na hora que eu liguei pro Palito, falei, Palito, tem um convite para você aqui que eu acho que você vai curtir. O Alex falou assim, cara, eu já tô contratado aí para um projeto. Eu falei, onde? Ele falou, na Band. Você tá brincando? Qual? Não posso falar. Eu falei, vai, Tony, seu... Ele falou, o CQC. Aí eu topei. Quer dizer, o cara que eu queria impor era o cara que eles já tinham selecionado. Então eu falei, pô, caralho, que cagada. Convergiu. O visual do programa, com seus apresentadores vestidos de terno e gravata e a maneira como interagiam com marcas e faziam publicidade de forma inusitada, deu um frescor para os conteúdos da televisão. Tudo era muito bem feito e pensado. Essa combinação de humor ácido e crítica social demorou, muito foda, mas conquistou o público, transformando o CQC argentino em um fenômeno na televisão. Naquele momento, nada parecido existia na TV brasileira. A versão nacional queria manter a estrutura e a linguagem provocativa da original, mas sendo adaptada ao contexto brasileiro. E um dos grandes nomes por trás dessa adaptação foi o Marcelo Tais. Se você já assistiu um repórter com um microfone na mão, fazendo perguntas constrangedoras a políticos e outras figuras públicas, como o pessoal do Cacete Planeta, o Vesgo e o Silvio, ou até mesmo o Diogo Defante, você tem que saber que tudo isso começou com o Ernesto Varela. A ousadia de Varela, o personagem feito pelo Taz, desafiava o poder de maneira descontraída e se alinhava perfeitamente com a proposta do novo programa da Band. Era a oportunidade de utilizar o humor para jogar luz sobre a realidade brasileira de uma maneira que não se via na época. O que é mais importante do que Copa do Mundo? Eu acho que é o amor, não é? Curiosamente, o nome de Taz não foi a primeira escolha para o papel principal. Casé Peçanha chegou a ser cogitado para a função, mas acabou não assumindo o posto. Taz, com a sua experiência e inteligência afiada, se revelou um plano melhor do que o esperado, trazendo uma credibilidade e um tom irônico que se encaixava como uma luva na proposta do programa. Em 2008, o CQC estreou na TV brasileira com um elenco emblemático. Esses nomes parecem grandes hoje, de pessoas famosas, mas a única pessoa conhecida mesmo era o Marcelo Taz. Na bancada, ele era acompanhado de Marco Luque e Rafinha Bastos. Moleque, Marco Luque, Rafinha Bastos, aí tinha o... vai falar aí, tinha a Monique Ozzy, aí tinha aqueles dois malucos também, o Oscar alguma coisa e o... esqueci. Tinha o Gentili também, tinha o Andreoli, Andreoli fez Oscar Filho, isso. Meirelles, pô, só baludo, filho. A combinação dos três apresentadores, cada um com um estilo distinto de humor, foi um dos grandes trunfos para o sucesso inicial. Rafinha com um humor ácido, Luke com um humor mais bobão e Marcelo servindo de escada para as piadas, como chefe e paizão do grupo. A equipe de repórteres também foi fundamental para definir o tom irreverente do CQC. Danilo Gentili, Oscar Filho e Rafinha Bastos já eram conhecidos de um público específico por sua atuação nos clubes de comédia. O humor afiado e a capacidade de improviso, vindas do dia a dia no stand-up, combinavam perfeitamente com o espírito provocador do programa. Já Felipe Andreoli... Mano, não teve um deles que tomou um soco na cara no Congresso?
Acho que teve, velho. Ele vinha de uma trajetória um pouco diferente. Ele já era um rosto familiar para quem acompanhava o jornalismo esportivo da Band. Sua habilidade entre transitar no jornalismo sério e no humor fez dele uma André, peça-chave. olha que é um baita Por gente outro boa, tá? lado, o Rafael Cortez chegou Rafael ao CQC Cortez. de maneira diferente. Jornalista, músico e com experiência em teatro infantil, Cortez não tinha o mesmo currículo televisivo dos colegas. Ele enviou um currículo para a Band na esperança de conseguir uma vaga de produtor, mas acabou sendo chamado para integrar o time de repórteres. A escolha desse elenco não foi por acaso. A Band sabia que para o CQC funcionar, ela precisava de um time com versatilidade e capaz de lidar com as mais variadas situações. De ter aquela malandragem no improviso. E foi exatamente isso que eles entregaram. O desafio era grande. O Pânico dominava o humor televisivo com um estilo mais caricato e escrachado. O CQC, por outro lado, focava na reação das pessoas entrevistadas, trazendo uma crítica mais afiada e uma abordagem irônica sobre os temas do noticiário nacional. Falei da sua roupa porque você quer instituir o dia da cromoterapeuta, não é isso? Tô querendo criar o dia da cromoterapeuta, que é uma sugestão de uma colega nossa. Proposta importante aí pra sociedade. O que é que significa cromoterapia, realmente eu não vou saber dizer. E tá querendo criar... Alguém foi lá, me pediu, eu mandei. Falei, pode apresentar? Pode. A comparação era inevitável, mas o CQC logo se estabeleceu como uma alternativa mais elegante, digamos assim, ao humor absurdo do Pânico. Uma das marcas registradas do CQC era sua estética única, que combinava elementos visuais e sonoros para criar uma identidade inconfundível. Quase como se fosse um time, um clube, um uniforme para a guerra. Todos os apresentadores e repórteres vestiam um figurino que rapidamente se tornou icônico. Terno preto, gravata fina e óculos escuros. A escolha do vestuário foi inspirada em Cães de Aluguel, do Quentin Tarantino, mas muitos realmente espectadores ficou faziam muito uma foda, foi muito associação marcante, imediata com MIB Homens de Preto, o que rendeu ao grupo esse apelido. O uniforme, que parecia simples à primeira vista, ajudou a consolidar a imagem do CQC como algo diferente e inusitado na televisão brasileira. Eu, como adolescente, querendo ser um futuro jornalista, vendo aqueles caras fazendo esse tipo de jornalismo com humor, sendo rebeldes, contraventores, me fez pirar na época. Um dos primeiros quadros a se destacar foi o Repórter Inexperiente, comandado por Danilo Gentili. Danilo se passava por um novato atrapalhado, fazendo perguntas completamente confusas para os entrevistados. O que era para ser um quadro temporário acabou se tornando um sucesso e era muito engraçado. Toda vez que você for falar, você tem que botar o microfone pra você. E quando ele for falar, você passa pra mim. Aí é melhor você desligar. O senhor que sempre foi muito corajoso nas reportagens, enfrentou guerras, o seu medo na vida real? Meu medo na vida real é perder essa Outro quadro que chamou a atenção e particularmente é o meu preferido foi o Proteste Já. Também iniciado por Gentili e depois assumido por outros repórteres, o quadro colocava o CQC na linha de frente de denúncias e problemas sociais. Porra, posteriormente veio o RJTV aqui na grade do Rio de Janeiro da Globo, com um quadro parecido com aquela repórter, cara. Como é que era o nome dela? Era mais escrachadão. Suzana Nasperini, uma parada dessa. Napolini, não é isso? RJ Móvel, exatamente. Que ia pra algum lugar que tá tendo problema na cidade, e aí, mano, a população local reclamando pra caralho, e falando do governo, e falando não sei o quê, aí dava voz ao povo, caralho. Era isso aí. Com uma abordagem incisiva, o repórter ia atrás de autoridades políticas e públicas, cobrando explicações e responsabilização sobre casos de corrupção, ineficiência na gestão pública e problemas civis. O senhor já está aqui no Senado, já foi senador, hoje é deputado. Temos hoje um conselho de ética aqui com Renan Calheiros, Romero Jucá. Na sua época, quando estourou o mensalão, se esse fosse o conselho de ética, teria dado em alguma coisa? Eu não tenho nada, nunca teve mensalão, lá em Minas Gerais não teve mensalão, né? Por que chamam o pai do mensalão? Porque as pessoas não sabem direito, então falam uma mentira dessa. Um dos casos mais emblemáticos é o de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Um muro construído ilegalmente dificultava o acesso de banhistas a uma praia. Danilo Gentili não hesitou em pressionar as autoridades locais, gerando um clima de tensão que transformou tudo num caos. Também tinha o CQTeste, que trouxe um tom mais leve e descontraído. Apresentado por Rafael Cortez, o quadro testava de maneira humorística a inteligência das celebridades.
A dinâmica era simples, 5 perguntas para serem respondidas em até 300 segundos. A cada resposta correta, o cronômetro parava. A cada erro, 60 segundos eram subtraídos. O resultado final era apresentado como o coeficiente de inteligência. O campeão de 2008 foi Roger, da banda Ultraje a Rigor, com 264 pontos, enquanto a última colocada foi Mariana Kupfer, com incríveis menos 18 pontos. Mas se havia um quadro que se tornou um verdadeiro ícone do CQC, é o Top 5. Esse foi o Top 5. Reuni os 5 momentos mais bizarros e engraçados da TV e, às vezes, da internet daquela semana. Gafes, situações inusitadas, comentários sem noção, nada passava despercebido. Em uma dessas edições, um bordão inesperado nasceu. O que deve fazer uma pessoa que está em dúvida sobre a sua sexualidade? É muito simples, é só escrever uma carta para o Ronivon. Olha isso. Rony tem 26 anos, estou solteiro no momento. Há algum tempo atrás, fui a uma festa do amigo de um amigo meu, que eu nem conhecia. Quando chegamos, meus amigos me apresentaram e desde então não consigo tirar ele da minha cabeça. Estou muito confuso. Isso significa que sou gay? Significa. E quando o Oscar Filho foi para a Argentina com um controle universal para desligar o jogo da seleção argentina, toda hora que a seleção chegava perto do gol, acontecia isso. Pô, isso pra mim aí era fantástico. Isso aí pra mim era um dos ápices do humor. Ápice do humor. Lendário. La puta madre! Oscar também protagonizou um momento tenso com o cineasta Héctor Babenco. Em uma entrevista carregada de perguntas incômodas, o diretor agrediu o repórter. O senhor falou numa entrevista que o senhor não teria nenhum ator brasileiro que superasse o ator Gael. Foi mal escrito na revista e, se não me engano, foi na revista de vocês. E como eu estava fazendo um filme em espanhol, eu não considerava que houvesse nenhum ator brasileiro que pudesse fazer o papel que o Gael ia fazer. Por exemplo, se o senhor ficaria chateado se o senhor ouvisse alguma coisa do gênero não há diretor argentino naturalizado brasileiro, se fosse a altura de Fernando Meirelles? Eu te digo o seguinte, suas perguntas são muito babacas, cara. Não tenho o menor interesse em responder tuas perguntas. Desde o início, estou achando você realmente um bolha. E não me interessa te responder. Seria um bolha, só pra... Sai daqui, cara. Mas por que você tá me agredindo, rapaz? Teve também um dos momentos mais vergonha alheia da TV, quando o Paulinho Vilhena cuspiu na cara do Rafael Cortez. Qual a coisa mais massa ogra que a gente pode fazer agora? Sei lá, um arroto, cutucar o nariz, dar uma coçada, uma escarrada. Podia cuspir na sua cara. Banda, deita. Pelo amor de Deus. Desde o início, o CQC se destacou pelo seu humor ácido. Aí não. Cuspir na cara não dá. É boxe. Aí é boxe. E por não se intimidar diante de figuras poderosas. E um dos alvos preferidos do programa foi, sem dúvida, a classe política. A estreia dessa turbulenta relação ocorreu em abril de 2008, quando Danilo Gentili foi ao Congresso Nacional pela primeira vez para entrevistar o então presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia. Gentili não hesitou em fazer perguntas incômodas sobre temas delicados, como a reforma tributária e o uso de caixa 2 pelos deputados. A partir desse momento, vocês não poderão fazer nenhum tipo de filmagem, tá? O CQC acaba de ser proibido de fazer mais matérias aqui na Câmara dos Deputados. Pelo jeito, os políticos só querem responder as perguntas que são convenientes, né? A entrevista terminou de maneira abrupta, com o Gentili sendo expulso do local. Também quero. Vamos rapidinho. Vamos crachá. Bora. Sem brincadeira, peraí. Valeu. Sabe, caçaram o Collor, ele tá aí. Por que a gente não pode continuar também? Mas os confrontos não pararam por aí. Em julho de 2009, durante uma tentativa de entrevistar o então presidente do Senado, José Sarney, o humorista foi empurrado e derrubado por seguranças em 2 ocasiões. As imagens mostram Gentili sendo contido de forma violenta enquanto tentava, sem sucesso, obter respostas. Danilo Gentili tentou abordar o presidente do Senado.
Moleque, eu não sei porquê, mas sempre que eu vejo uma matéria dessa de político e tal, não sei o quê, eu lembro que na estrada do Rio pra São Paulo, você se depara 2 vezes com um local que pode ser parado pra comer, né? Chamado Pastelão do Maluf. Tá aí. Só queria dar esse insight pra vocês aí. Você vai viajar Rio, São Paulo, tem um Pastelão do Maluf. Em 2 oportunidades pra você comer um pastel, se você quiser. Por favor, senhor presidente, com a sua saída vai mudar alguma coisa? E a fotona do Maluf gigante, né? Papo reto. Ou os escândalos vão continuar? Você é Maluf? Eu nunca fui, pô. Mas foi empurrado com violência por um dos seguranças. Ex-presidente, como é não ser tão poderoso assim? Tava nem tão perto do Sarney assim e nem encostei no Sarney nem ninguém. Eu só tava com o meu microfone fazendo uma pergunta. Outro momento que deixou os políticos desconfortáveis ocorreu em 2011, quando o CQC entrevistou o senador Renan Calheiros. Nomear o senhor pro Conselho de Ética seria como nomear o Fernandinho Beiramar pro Ministério Antidroga? A reação Pô, vai tomar no cu. A ação foi imediata e mais uma vez a equipe do CQC foi expulsa do Senado, sendo proibida de retornar. Mais uma saia justa ocorreu durante a apresentação do quadro Palavras Cruzadas, que contava com a presença da atriz Pamela Butch e do padre Juarez de Castro. O que aconteceu é que o Taz se referiu a Pamela de forma errada. Apesar de ter corrigido o erro rapidamente, o estrago já estava feito. A gente coloca uma prostituta, eu falei errado, vocês vão me desculpar, atenção. É uma padre... Uma puta. Que prostituta... Para! É um padre e uma atriz pornô. A declaração gerou indignação e, posteriormente, Pamela entrou com uma ação judicial contra o programa. O CQC foi condenado a pagar uma indenização de R$153 mil à atriz. E é óbvio que as polêmicas não param por aí. Em resposta à cantora Preta Gil, que perguntou o que o então deputado Jair Bolsonaro faria se um de seus filhos se apaixonasse por uma mulher negra, o deputado respondeu isso. Ô Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, né? Eu não corro esse risco e meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu. A fala gerou uma onda de críticas e Preta Gil ameaçou entrar com uma representação no Ministério Público. Bolsonaro, em sua defesa, alegou que havia ocorrido um mal-entendido, dizendo que não havia compreendido a pergunta corretamente e que a edição tinha manipulado a sua resposta. Tanto é que uma das questões mais levantadas por quem assistiu o programa era se o CQC foi responsável por eleger o Jair Bolsonaro. E essa resposta não tem certo ou errado, mas cada ex-integrante tem uma resposta para isso. Mas a gente mostrava... Cara, eu vou dar minha opinião aqui, logo eu que não tenho absoluto nenhum envolvimento com política, beleza? Eu acho que tanto o CQC quanto o Pânico trataram o Bolsonaro como um personagem que, de certa forma, ajudou a alavancar o Bolsonaro, tá ligado? Tanto o CQC quanto o Pânico. Tratavam ele como um personagem caricato, só que, porra, fazendo graça, caía na boca do povo, tá ligado? E aí o povo passou a gostar mais do Bolsonaro por conta do CQC e do Pânico, acredito eu. Óbvio que não é todo o povo, uma parte do povo que assistia a programação da TV aberta, tanto o CQC quanto o Pânico. Ajudaram indiretamente, né? Indiretamente, eu acho que fortaleceram aí o nome do Bolsonaro dentro do cenário político brasileiro, tanto o CQC quanto o Pânico. E a Luciana Gimenez, aí eu não acompanhava, eu não assistia o Super Pop, não tenho como falar pra você, meu querido. Eu só assisti o CQC e o Pânico, tá ligado? Jair Bolsonaro, para que as pessoas vissem o nível péssimo de parlamentares que a gente estava elegendo. A gente mostrava o Jair Bolsonaro como denúncia. A gente jamais imaginou que muitas pessoas se identificariam com aquele discurso. Isso é muito triste. Então, eu me arrependo de ter entrevistado ele tantas vezes. Por que o Bolsonaro é presidente do país agora? Porque eu sei que você colocou ele lá, né? Não, mas é isso. Você tem que questionar tudo, inclusive isso também. Eu acho particularmente que isso é uma bobagem. Então, eu não concordo com a Mônica completamente. Ah, a Mônica falou eu não sabia. Que a culpa é nossa também. Claro, também é, lógico, porque a gente dava o microfone, mas não é por causa do CQC. Não, pô, eu não acho que... Eu acho que é uma ajuda indireta. Eu não acho que, a culpa é 100% do CQC e do Pânico. Não. Mas eu acho que, de certa forma, como eles tratavam com um público popularzaço, né? TV aberta, em programas que tinham um tom humorístico, na maioria dos quadros, né?
eu acho que eles ajudaram, tá ligado? Ajudaram. De certa forma, ajudaram a fortalecer a imagem do Bolsonaro, tá ligado? Até porque o Bolsonaro também é um cara de declarações fortes, né? E polêmicas. E quando você dá declarações fortes e polêmicas, você divide lado. E tem muitas pessoas que vão gostar, muitas que vão odiar. Mas você divide lado não é tão ruim assim, tratando-se de votos, né? Apareceu no CQC? Bom, ele apareceu e muita gente, né? Não só ele. Por que o CQC? Eu acho que tem um mérito ali que nós revelamos o baixo clero. Ele nunca aparecia na televisão, o baixo clero, né? O baixo clero nunca era entrevistado. Então o Brasil achava que Brasília eram aqueles caras bonitinhos do PSDB, do PT, né? Que querem... Gravatadão, querem empresário, o bem do Brasil. Aqueles 15 caras ali, o resto... Aqueles caras que apareciam no jornal, editados e tal. O CQC botou eles sem edição. Botou aquela brutalidade. No entanto, a maior polêmica envolvendo Rafinha Bastos ocorreu quando ele fez uma piada de mau gosto sobre a cantora Vanessa Camargo, que estava grávida na época. Vanessa Camargo, a brincadeira acabou, tá? Eu realmente quero corrigir isso, eu quero te pedir desculpa. Te peço desculpa não apenas pela piada, mas por tudo o que eu fiz desde que isso aconteceu. Eu nunca pensei em você, fui um pouco egoísta, talvez, fazendo piada. E é claro que esse programa estava indo ao ar no 1º de abril. É 1º de abril! Ah! Eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre a trajetória do Rafinha Bastos, desde o seu surgimento até a sua carreira nos Estados Unidos. Vou deixar o link aqui na descrição. Depois de anos de sucesso e controvérsias, o CQC começou a perder força em 2014. Os comentários e discussões sobre os conteúdos do programa diminuíram consideravelmente, um sinal claro de que o público já não estava tão engajado como antes. A mudança de foco do programa também contribuiu para esse desinteresse. Gradualmente, o CQC deixou de lado as questões políticas que o haviam consagrado e passou a cobrir eventos mais voltados para o universo das celebridades e festas. Virou um programa normalzinho, sabe? Essa nova abordagem afastou a audiência original, que buscava a crítica social e o humor ácido que marcaram os primeiros anos do programa. O CQC vivia de patrocinadores e as suas polêmicas envolvendo integrantes e políticos fizeram o programa entrar numa corda bamba. A situação se agravou quando o Pânico, que também adotava um humor provocativo, se transferiu para a Band, a mesma emissora do CQC. A disputa de audiência, antes acirrada e interessante, agora parecia irrelevante. O Pânico, com seu humor mais escrachado e caricato, acabou ganhando mais espaço, enquanto o CQC lutava para se reinventar em um formato que já dava sinais de cansaço. As saídas de membros do elenco também contribuíram para o enfraquecimento do programa. Danilo Gentili, um dos pilares do CQC, deixou a atração para comandar o Agora é Tarde, um talk show que rapidamente conquistou seu próprio espaço na televisão. Até hoje aí, né? Ou Pouco tempo depois, o Rafinha Bastos foi convidado a se retirar após a tal polêmica que desgastou a sua imagem. A saída mais simbólica, no entanto, foi a do Marcelo Taz, a voz de liderança e equilíbrio do programa. Sem suas figuras principais, o CQC perdeu a identidade que havia construído ao longo dos anos. Após o anúncio da saída de Marcelo, Dan Stubach ficou até o fim do CQC em dezembro de 2015. Em 2016, a Band anunciou que o programa entraria em um ano sabático. Na realidade, essa pausa simbolizava o fim de uma era. O formato do CQC, que havia sido inovador no início, já não correspondia mais às expectativas do público. A televisão brasileira estava mudando, enfrentando a concorrência das mídias digitais que ofereciam conteúdos mais rápidos, dinâmicos e direcionados. O programa até criou o CQC 3.0, uma tentativa de expandir o seu sucesso para além da televisão e conquistar o público da internet. O programa alternativo ia ao ar ao vivo logo após o término da exibição regular na TV, oferecendo uma experiência extra de 30 minutos. Só que ele era exibido exclusivamente no site da Band, o que fazia as pessoas não se interessarem a acessar. Além disso, a crescente polarização política no Brasil levantou dúvidas sobre a capacidade do programa de manter o tom humorístico e crítico sem tomar partido ou desagradar a um público que já estava dividido. Imagina hoje um programa que fosse... Realmente, né? Você fazer humor com política no período da polarização era muito complicado, né?
né? Você é taxado para um lado ou para o outro. Não tem o que fazer. Zoar diretamente os políticos em Brasília? Claro que não ia funcionar. As pessoas de todos os lados iam atacar o programa e os patrocinadores iam fugir de qualquer assunto que envolvesse política. Sem falar que os próprios políticos usariam essa exposição ao seu favor naquela ideia de conteúdo a qualquer custo. Em 2016, o Brasil vivia tempos turbulentos. A crise política culminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff e os smartphones se tornaram onipresentes, conectando milhões de pessoas às redes sociais que se mostravam cada vez mais polarizadas. E querendo ou não, a internet fudeu, de certa forma, boa parte dos programas que davam muita audiência na TV brasileira, tá ligado? Ela deu uma impactada negativa, tá ligado? Porque as pessoas passaram a ter outras opções de consumir conteúdo e não só ligar a TV e ver o que tá passando na programação. Não tem muito pra onde fugir. Então, isso aconteceu um pouco. O mundo das celebridades, que antes parecia distante e exclusivo, foi invadido pela internet e, de repente, aqueles famosos fora das suas bolhas já não eram mais novidade. Com o boom das mídias digitais, tudo e todos estavam ao alcance de um clique, transformando o jeito de consumir informação e entretenimento para sempre. Mesmo assim, o CQC deixou um legado importante. Ele provou que era possível fazer conteúdo inteligente na TV aberta. Além disso, o programa descobriu e deu palco para toda uma nova geração de humoristas. Humoristas esses que fazem... Eu acho que o CQC foi marcante mesmo, cara. Foi um programa maneiraço, cara, durante um bom tempo. Sucesso até hoje. Mas a maior contribuição do CQC foi ter escancarado um jogo que todos nós estamos jogando. E apesar de passar longe de deixar o jogo mais justo, pelo menos ele fez a gente se familiarizar com os rostos de quem escolhe as regras. É verdade. É verdade. Oi, meu nome é Lucas Reicher, eu sou o jornalista. Pô, o canal desse rapaz, Lucas Reicher, ele é muito bom, mano. Muito bom canal. Não tem jeito. Sou fã absoluto. Muito bom canal. Muito bom canal.